Segunda parte do Madeira Viva, vamos agora da culinária à cultura. No fundo, isto está tudo sempre relacionado. Agora conversamos com a doutora Isabel Gouveia e o doutor Duarte Mendes. Obrigada por estarem aqui no nosso programa, precisamente para nos dar a conhecer a 10ª edição, o número 10, da revista Ilharca. Vamos começar um bocadinho pela história, está bem? Quando é que ela surgiu e com que propósito? Obrigada, antes de mais, pelo convite para estarmos cá presentes. Portanto, a Ilharca é uma revista, uma edição da Associação Arcado, Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, e surgiu precisamente no ano 2000, com o número 0, e depois, agora já temos 10 edições. A partir do número 9, a revista passou à bianual. Até o número 7 foi apoiada pela Direção Regional de Assuntos Culturais e desde o número 8 até agora tem sido apoiada pela Câmara Municipal de Machico. É uma revista que pretende ser uma revista de divulgação cultural do património e da arqueologia, das várias temáticas que se englobam, e tem como objetivo principal dar a conhecer, no fundo, divulgar o que se faz, alguma investigação do que se faz na Madeira em termos de património e de arqueologia. O número 10 saiu este ano com 14 artigos, com 168 páginas. Grande parte dos artigos são dedicados a Machico. Sim. E tem, além disso, tem um artigo sobre o Museu Etnográfico da Ribeira Brava, e a maior parte da generalidade são artigos sobre Machico, nomeadamente sobre as escavações de freguesia de Machico. Um artigo muito interessante sobre gastronomia, e agora ainda... Em que página é que está? Sobre a confeitaria Mariazinha, que é uma referência, agora de repente... Aqui o doutor Duarte, que é o colaborador da revista, sabe-me dizer onde é que está aqui a gastronomia? Vem quase no fim. É? Na 125. 125. Contrastando com as boas, com as coisas que não fazem mal. Padaria e doçaria tradicional de Machico. Ora, aqui também não fazem mal, só fazem muito bem. O que é que se comia aqui? Temos ali uma dietista, veja lá o que é que vai dizer. A padaria Mariazinha, portanto, a confeitaria, que é toda a gente de Machico, e até quem não é de Machico conhece naturalmente conhece a confeitaria já bastante antiga. Essa senhora da fotografia era a Mariazinha, portanto a senhora que deu nome à própria à confeitaria, e é conhecida devido aos doces maravilhosos que faz. Tem feito ao longo destes anos e continua a fazer, portanto desde os próprios bolos de mel, eu lembro quando eu era mais nova, os suspiros da Mariazinha eram maravilhosos. E estas fotografias é a família, não é? A família, exatamente. Portanto, esse artigo foi escrito por um elemento da família e, portanto, é um artigo muito interessante porque no fundo tem um caráter muito pessoal, portanto, a pessoa que eu escrevi, transmitia, o Sr. Manuel Ascensão, transmitia muito da ligação que tinha com a família, portanto, é muito interessante também. E depois tem outra série de artigos, entre os quais também destacava aqui o do professor Duarte Mendes, que é muito interessante também, de São Vicente, portanto, também território que pertence também à antiga capitania de Machico. No fundo, a ideia é que nós pretendemos aqui é realmente divulgar, e os artigos são artigos de cariz científico, naturalmente, mas a linguagem é uma linguagem simples para todo o tipo de pessoas poder entender a revista. E já agora que está aí na página do artigo do Dr. Thierry sobre os gentílicos e alcunhas coletivas do arquipélago da Madeira, um artigo também extremamente interessante, que faz um apanhado de todo o arquipélago e que no fundo nos faz concluir que as pessoas conhecem mais os habitantes de determinada região mais pela parte da alcunha popular do que propriamente pelo nome mais erudito, de certa forma. Vou já fazer aqui uma pergunta para vos pôr aí a pensar em casa. Como é que se chamam os habitantes da Quinta Grande? Alguém sabe aqui no estúdio? Ninguém sabe, eu vou dizer no final do programa. Como é que se chama um habitante de Câmara de Lobos? Câmara? Acabou de ganhar uma bicicleta. Muito bem, Câmara Lubense. Câmara Lubense, foi o que disse ali o nosso cozinheiro de sushi. Ora, pois o do Funchal é o funchalense, e os do Monte? Os do Monte? Vou deixar estas duas para o final, depois leva ali para me entretempo com isto. Ora, os do Monte é muito giro. Atenção também há alcunhas. Os labregos, tem a parte erudita e tem a parte da alcunha, que é interessante fazer essa ligação. E posso dizer isto em televisão, caganiteiros? Penso que sim. Pronto, já disse. Pronto. Deixa eu ver aqui mais algum. Os do...
dos Canhas. Como é que se chamam os dos Canhas? E os do Porto Peniche. Depois vou dizer isto tudo. Vão pensando, vão pensando. Fale-me do seu artigo. Bem-vindo ao programa também. Bem, o meu artigo foi baseado, como sabe, eu sou professor primário, mas tive muitos anos fora do ensino e quando fui fazer os complementos de formação dos professores primários, portanto, a fase final da atualização, não me entendia muito com as teorias dos conjuntos, com a nova matemática. Então pedi à professora orientadora do curso se podia fazer uma espécie de um trabalho em que, partindo de algum conhecimento que tinha, que falasse como é que as pessoas, sem saber matemática, conseguiam fazer coisas que atualmente as pessoas acham que só se pode fazer sabendo matemática, ou engenharias, ou afins. Sim. Fui aceita a minha proposta e acabei por juntar uma série de elementos sobre como é que, por exemplo, os carpinteiros, os pedreiros e etc., resolviam problemas. E como era? Também quer saber? Também estou... Está aí escrito. Tá bem, mas sei lá, por exemplo, como é que sem terem apoios de topografia, nem de projetos de arquitetura, nem projetos de engenharia, como é que conseguiam fazer edifícios tão bonitos como faziam, executar, como é que faziam as chamadas esquadrias, portanto fazer ângulos retos sem ter a topografia de apoio, sem ter os esquadros, os instrumentos, pois. E eles, apesar disso tudo, conseguiam fazer. Como é que dividiam uma escada para os degraus ficarem todos iguais e sem... Com moldes? Portanto, são isso o que vem explicar. Digo eu, não portanto, sei. Uma série de processos que muitas vezes era por tentativa e erro, porque normalmente os projetos não obedeciam... As construções não obedeciam um projeto como na moderna acessão da palavra, em que vem tudo definido, desde a altura do degrau, se é mais alto, se é mais largo, etc. Portanto, muitas vezes encontravam soluções daquilo de acordo com aquilo que se encontrava para fazer. E eram esses métodos, muitas vezes empíricos, transmitidos de mestre para os aprendizes. Aliás, também falo como é que se podia chegar de aprendiz a mestre, que nem todos chegavam, ou o que é que era preciso para chegar a mestre. O mestre tinha que ter já uma obra consolidada, certamente, não é? Não se apresentava com diploma a dizer que sabia fazer uma casa. E ele chegava e mostrava-lhe, fiz a casa de fulano tal, e fiz aquela parede, e fiz mais aquele edifício, e aí era reconhecido. Era a faculdade da vida e do exercício e é um pouco isso que eu procurei diário, transmitir. E que resulta da experiência que eu tive enquanto fui estudante. O meu pai era carpinteiro, tive que acompanhá-lo muitas vezes, ajudá-lo nos trabalhos, e depois ele na carpintaria acabava por lidar com pedreiros, com canalizadores, com outros profissionais, e apanhando uma ideia de um e uma ideia de outra, acabei por juntar neste pequeno artigo, que não é um artigo científico, que apresenta alguns métodos de alguns conhecimentos, mas que noutros concelhos, noutras freguesias, outros métodos provavelmente tinham outras soluções. Sim. Portanto, isto não no fundo é a sabedoria popular. Que quis escrever, retratar e escrever. Foi mostrar como é que se podia ser um mestre na arte, mesmo sem saber matemática, mas usando a mais pura matemática. Quantos nem sabiam ler nem escrever, exatamente, não é? Pois. Sem saber fazer uma conta de somar nem de dividir, eles conseguiam dividir. Mas sabe uma coisa? Desenhar uma escada. Sabe uma coisa? A minha avó sempre dizia: posso não saber as tabuadas todas, mas com o dinheiro ninguém me engana. Exatamente. Aliás, eu chego a referir também os vendeiros que não sabiam. Somar e subtrair, toda a gente os sabe. Os merceeiros não sabiam muitas vezes fazer contas, mas ali não se enganavam. Pelo menos não ouvi dizer que nenhum falisse. Eles arranjavam sempre a sua vida, portanto, eles faziam as contas e raramente perdiam, ficavam a perder. Muito bem. De facto, este artigo, eu acho de extraordinária importância, até porque retratam, vão buscar as nossas tradições e é isso também e não só, que a Ilharque, que é uma revista, como disse a doutora, bianual, portanto, saiu agora em setembro e a próxima... Saiu agora referente ao 2010, 2011, agora sairá daqui a 2 anos. Muito bem. Está à venda ao público? Está à venda no Núcleo Museológico de Machica, o Solar do Ribeirinho, e também na Tabacaria Becas, também em Machica. Diga.
Queria só referir sobre o meu artigo. As pessoas que, à parte do meu pai, falei com outros carpinteiros, mestres. Isto foi feito já há uns 6, 7 anos. E, curiosamente, todos os que vêm aí mencionados, neste momento só 12 estão vivos. Portanto, os outros já faleceram. E, portanto, há aí... Quem é que estão... para já, diga-me em que página que está o seu artigo? Isso vem na página 59. Sim, portanto, vários colaboradores, de vários informantes, assim posso chamar, sim. Neste momento que eu conheço só 12 estão vivos. E que são? Que são, é o mestre André, que neste caso que vive onde, o mestre André? Em Feiteiras São Vicente, por acaso o meu pai faz anos hoje. Ah, pronto, parabéns. E parabéns. O mestre Luís da Costa, que é de Ponta Delgada e que tem neste momento 90 e poucos anos. Todos os outros já faleceram e, portanto, isto é uma espécie de homenagem a esses mestres que, sendo não propriamente analfabetos, o meu pai sabe ler, graças a Deus, mas uns deles que já faleceram não sabiam ler, mas eram excelentes mestres. E vamos aqui a mostrar então as páginas do seu artigo aqui já com os cálculos, não é verdade? Portanto, eu procurei depois fazer alguns esquemas para tudo aquilo que vem escrito no texto acabar por ser mais compreensível. Aí está, por exemplo, como é que eles faziam o desenho de uma esquadria para pôr a casa quadrada ou a retangular, sim, sem que os ângulos deixassem de ser ângulos retos, por exemplo, e sem ter outros apoios que não fosse uma linha, um prumo, um esquadro, uma mangueira às vezes, ou então pôr uma armação numa casa. O ser humano é uma coisa extraordinária, adapta-se, que é uma maravilha. Eu diria que estes desenhos eram feitos por um arquiteto, um engenheiro civil, não sei nada disso, não é? Este desenho que está aí... ao lado, será aqui? Sim. Este desenho que está aí azul tenta mostrar como é que numa casa, numa casa toda vazia que só tem as paredes exteriores, como é que eles conseguiam fazer a preparação da estrutura de madeira que depois ia suportar a telha e que mais tarde ia servir para fazer as divisões dos quartos. Portanto, tudo trabalhava no vazio. Eles tinham que fazer as coisas cá em baixo e pô-las lá em cima sem correrem o risco de cair. Extraordinário. E depois há aqui também pesquisou palavras-chave, digamos assim, algum vocabulário como, por exemplo, o caimento. A boca. Qualquer abertura que uma construção pudesse conter, por exemplo, janela, porta, gateira ou claraboia. Portanto, qualquer abertura era uma boca. Uma boca de janela, uma boca de porta ou uma gateira. E depois todas elas tinham uma determinada função. Coito! Um coito era uma medição que eles tinham antes de haver a fita métrica, era isto assim, portanto, como se tivesse... Um palmo? Um palmo, a distância entre os dedos. Aqui. Era um coito. Portanto, talvez de soco, não? Sim, era o termo que usavam. O coice? Havia outras medições que tinham o palmo, tal como na agricultura usavam, por exemplo, a cana e o alqueire, etc. Eles entendiam-se com essas linguagens, mas toda a gente hoje sabe-se quanto é que isso vale cada. É um pouco isso. Portanto, esses termos que aparecem não são termos que não se usem hoje. Ainda se usam? Ainda se usam no meio dos chamados mestres. Sim. Provavelmente entre os projetistas, dos os arquitetos e os engenheiros não se fala nisso. Pois talvez não. Porque eles têm linguagem mais técnica, mais académica. Vou perguntar ao meu primo, que é engenheiro civil, se eles utilizam estas linguagens. Vou-lhe pedir, doutora, o exemplar, porque eu lancei o desafio lá em casa, para pôr esta gente também a pensar, não é? Como é que se chamam os habitantes da Quinta Grande, não foi? E outros, já vão. E estão convidados depois para o sushi. Doutora, vamos para ali para a cozinha, para a nossa cozinhinha, ver o que é que se está aqui a passar, porque entretanto, enquanto conversávamos ali, íamos vendo em janela o que se estava aqui a preparar. Bem, isto para já, em termos de cor, diz a boa alimentação, quanto mais cor tiver, melhor é. Exatamente. Não é? E cor é que não falta aqui.